Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu já estou aqui com o professor Paulo Bacelar com muito entusiasmo para levar a você, ouvinte internauta, a prestação de serviço na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E a linha direta já está aberta para você, 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, bom dia, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia, tô vendo sua empolgação, tô aqui junto com você pra gente começar também a falar responder as perguntas dos ouvintes sobre o direito previdenciário. Então, antes das perguntas, professor Paulo Bacelar, eu quero saber sobre o Ateste Med, essa plataforma do INSS que facilita os caminhos para as pessoas terem o auxílio doença liberado com mais rapidez. Está mesmo funcionando? Porque surgiram denúncias de que o Ateste Médico é um caminho para fraudes. Olha, Luzenor, o INSS lançou o Ateste Med com o objetivo de diminuir a fila da perícia médica, né, que tá marcando, por exemplo, eu acabei de marcar agora uma perícia para uma pessoa para julho já, né? Julho de 2024. Então a pessoa empregada não pode ficar sem receber seu salário até julho. Então foi criado o Ateste Médico, que é quando o atestado médico, ele é válido, ele é o verdadeiro, né? Não é uma fraude, quando o atestado médico realmente é para a pessoa se afastar para o trabalho, dando direito até 180 dias, para ser nessa condição do Ateste Médico, 180 dias de afastamento. Não pode ser um afastamento indeterminado, por aí teria que ser feita a perícia presencial e também um período acima de 180 dias. O atestado precisa ser legível, ter a assinatura do médico, com o carimbo, com o CRM, ter a anotação do CID da doença, que é o Código Internacional de Doenças, tem que ter o CID nesse atestado e dizer qual é o início do repouso e o fim do repouso. Tem que ter um prazo estipulado que tem que ser até 180 dias. E para evitar as fraudes, o INSS também criou uma espécie de inteligência artificial também para identificar quais são esses documentos que fazem parte de documentos falsos, né? Então ele vai ter talvez ele vai olhar a quantidade de documentos que é feito com esse médico, né, com esse número do CRM, talvez no mesma localidade para uma certa doença, não sei. A inteligência artificial vai entender, vai começar a perceber que pode ser fraude aquele documento e aí não passa pelo Ateste Médico, aí marca-se a perícia. O INSS vai dar uma informação de que aquele documento não foi possível e aí ela tem que ligar para 135 ou fazer o seu acesso ao gov.br, no meu.inss.gov.br, e aí marcar a sua perícia médica. Primeiro ele faz o requerimento com aquele atestado médico e aí, se caso não for aceito, aí ele tem que entrar novamente e fazer a marcação da perícia presencial. Ele não é automático, ele precisa entrar novamente no sistema para marcar a perícia presencial. Importantes esses seus esclarecimentos, professor Paulo Bacelar, e para você, ouvinte internauta, segurada da Previdência Social, é relevante que você cuide bem dessa relação com o INSS e não se submeta ao caminho mais fácil para conseguir o auxílio-doença, porque se tem fraude, a irregularidade vai ser descoberta e você certamente será punido ou punida. Será, professor Paulo Bacelar, que toda essa explicação que você acaba de nos trazer sobre o Ateste Med vale para a Maria do Carmo, que se encontra no município de Granja, e nos mandou a seguinte pergunta: tenho bico de papagaio na coluna, tenho dificuldades para trabalhar, tenho direito a algum auxílio? Tenho 18 anos de INSS, pois trabalhava como professora contratada. É aquilo que eu falei, né? Ela precisa ter o atestado médico,
dizendo qual o período. O médico ele tem que dizer se a pessoa está incapaz para o trabalho. Não é a doença que dá direito ao benefício. Ela precisa estar incapacitada para o trabalho. Estando incapacitada para o trabalho, num período até 180 dias, ela pode requerer o benefício pelo teste médico. Mas vamos dar um exemplo, Zeno, que ela tenha apenas 60 dias de afastamento. Ela vai dar entrada no teste médico, o INSS vai conceder o benefício por 60 dias. Cessou os 60 dias, ela ainda tem incapacidade, com mais 30 dias, ela pode requerer de novo pelo teste médico até completar 180 dias de afastamento. Mais uma dúvida, antes da pergunta da Alice, que se encontra em Canindé, dizer para você, ouvinte internauta, 085 99273 4353 é a linha direta para você mandar o seu recado. Repetindo, anote aí, 085 99273 4353. Alice em Canindé, sou aposentada rural, quando me aposentei fiz um empréstimo e desde quando eu fiz esse empréstimo está sendo descontado. Agora o banco, professor Paulo Bacelar, está me cobrando, alegando que o INSS não está repassando o dinheiro. O que eu devo fazer? É a primeira pergunta que chega nesse contexto aqui em relação a empréstimo consignado, professor Paulo Bacelar. O que pode ter acontecido? Olha, ela precisa comprovar que no histórico de créditos dela está havendo a saída do dinheiro para o banco, pelo extrato do histórico de créditos, extrato do histórico de créditos. Lá vai ter o valor que ela recebe e o valor que é descontado do seu salário. Se tiver o histórico descontando aquele valor, ela fica tranquila, porque aí é problema do INSS com o banco. O banco vai ter que entrar contra o INSS, mas ela foi descontada do valor dela, então ela pode comprovar que houve desconto. Agora, se ela olhar o histórico dela e não tiver o desconto, realmente é porque o INSS não está passando o dinheiro para o banco, aí ela vai ter que se explicar, o banco... Primeiro cobrar o próprio INSS, né? O próprio INSS vai ter que explicar por quê, já que ela fez o empréstimo consignado, se é para ser consignado, tem que estar no histórico de crédito. E a outra vertente, a outra hipótese, professor Paulo Bacelar, é o dinheiro do empréstimo consignado ter caído na conta e a pessoa não ter percebido, né? No caso a Alice. Alice, será que esse dinheiro não caiu ao longo do tempo na sua conta? Esse é um detalhe. E se tiver caído na conta de outra pessoa, professor Paulo Bacelar? Mas se tiver caído na conta de outra pessoa e ela não estiver contribuindo, a outra pessoa vai estar pagando, né? Por isso. Então, ela vai ter que entrar com a ação para poder provar que ela fez um empréstimo que não recebeu o dinheiro. Mais uma dúvida, a ouvinte não se identificou, mas a questão será levantada aqui. A ouvinte da região metropolitana de Fortaleza, uma mulher, meu marido se acidentou em 2007, um acidente de trabalho e ficou recebendo o auxílio-doença por 2 meses. Depois de 2 anos, professor Paulo Bacelar, a nossa ouvinte conta que a aposentadoria foi concedida, mas mesmo assim a carteira ficou assinada. Aí ela diz, eu queria saber com quanto tempo tem que dar baixa. Não tem tempo, Luciano. A pessoa que é aposentada por invalidez, ela tem o seu contrato de trabalho suspenso indeterminadamente. A empresa não pode demitir porque ela pode, caso venha a ser recuperar a sua condição, ela tem que voltar ao emprego que ela tinha antes. Então, a aposentadoria por invalidez, infelizmente, é um benefício que suspende a relação de trabalho, se ela for empregada, e a empresa não pode demitir. Arlete Gonçalves está em Banabuiú. Você sabe onde é que fica Banabuiú, professor Paulo Bacelar? Com certeza, Luciano. Ali coladinho ali a Quixadá, no caminho ali para Quixaramobim, conheço bem ali. E para quem pega a estrada Padre Cícero, saindo ali na região do Sertão Central, a caminho de Juazeiro do Norte, passa pela parede do açude Banabuiú, que é um dos reservatórios que alimenta o nosso sistema hídrico do Ceará, chegando às águas do Banabuiú na barragem do Castanhão. Arlete Gonçalves em Banabuiú diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: meu filho tem retardo mental, tem CID 10, F70.8. Já você explica isso. Ele tem direito à aposentadoria? Olha, o retardo mental dá direito ao BPC, né? Porque se ele é menor de idade, eu não sei, ela não deu aqui a idade, mas... Tem sim, professor Paulo Bacelar. A Arlete diz que o filho tem 18 anos de idade e ela relata que os médicos falam que a idade do filho funciona como se ele tivesse
de idade de 3 anos a menos. Então eu vou entender que já é de nascença, já é uma coisa anterior Ela relata, aos 18 anos, né? ele tem uma história de vida bem delicada devido ao nascimento prematuro. Exatamente. Então ela tem direito a requerer o BPC. Agora precisa ver a questão da renda familiar, que ela continua valendo. A família tem que ter uma renda familiar até 1/4 do salário mínimo. Que para agora, Luziano, atualizando, né? Dá 1.420, é? Exatamente, dividido por 4. 1.412, não? 1.400. Ô Camila, traz aí o valor do salário mínimo. 1.412. 1.412. 1.412. R$304 pro Sr. Paulo Bacelar. O Paulo Bacelar ainda tá fazendo a calculadora, Não, eu já doutor. cheguei aqui. 1.412 dividido por 4. Sim, professor Paulo Bacelar. Dá quanto, professor Paulo? R$353. Pois é, eu errei por 50, professor. R$353 é a renda per capita familiar para ter direito ao BPC. Então, tem que dividir a renda das pessoas que moram na mesma casa pelo número de pessoas e aí tem que dar R$353. Então, Arlete, essa explicação do professor Paulo Bacelar é muito importante. Faz primeiro esses cálculos dentro de casa. A renda por cada pessoa tem esse valor de R$354. Se não tem, se está abaixo, aí sim, com essas condições de saúde bem expostas pelo professor Paulo Bacelar, você tem direito a pedir o BPC, Benefício de Prestação Continuada, para o seu filho. Pois não, professor Paulo Bacelar? Luziano, outras observações, né? A família precisa estar cadastrada no CAD único e uma novidade, o INSS já vai incluir, a partir de fevereiro de 2024, já vai incluir as informações do CAD único no CNIS. Então, aquela pessoa que é cadastrada no CAD único, quando baixar o seu histórico de contribuições, vai ter informações também do CAD único, com a renda pessoal de cada membro do grupo familiar. Isso para facilitar a conclusão do benefício previdenciário quando o requerimento for feito. E precisa ela também ter em mãos o laudo médico, o atestado médico, dizendo a condição do seu filho para poder, quando der entrada no benefício, ter todas as condições para o INSS decidir pelo benefício. A gente falou tanto em água do Banabuiú e a água que chegou à redação do Jornal Alerta Geral para molhar a garganta do professor Paulo Bacelar e a minha também, né? Porque chegou água agora. Professor Paulo Bacelar, tem mais uma pergunta agora do Lauro, que está em Belém do Pará. Tenho 61 anos de idade e trabalho como motorista de caminhão. Tenho 27 anos de contribuição. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Parece que não, né, professor Paulo Bacelar? Ou pode? Não, ainda não. Ele vai para a regra normal. Motorista de caminhão já foi considerado como tempo especial até 95. E ele pode fazer a conversão de tempo se ele tiver trabalhado até 95. Mas nessas condições, com 27 anos, ainda não tem direito, porque ele ainda não fecha os 101 pontos em 2024 e também não tem 35 anos de contribuição para começar a analisar a questão do ponto. E ele também, 61 anos, só se aposenta com 65 de idade com esse tempo de contribuição que ele tem. Então, pelas informações, professor Paulo Bacelar, o Lauro se aposenta com 65 anos de idade. Esperar mais um pouquinho, 4 anos aí. Continuar trabalhando, porque motorista de caminhão é importante que ele continue trabalhando também. Linha direta 085-99273-4353. Mais um ouvinte, de novo sem identificação. Olha, ouvinte, você, homem, mulher, que nos acompanha aqui no Jornal Alerta Geral, que tem essa preocupação sobre os caminhos da aposentadoria, os benefícios previdenciários, pra gente é muito importante quando você diz o nome e também a cidade em que você se encontra. O ouvinte da região metropolitana de Fortaleza diz: eu pago como autônomo, com quantos anos de idade, com quanto tempo eu vou poder me aposentar? Ele se aposenta pela idade mínima, que vai ser para todos, a 65 anos de idade e 15 anos no mínimo de contribuição. Se ele começar a contribuir agora, ele tem que ter 20 anos de contribuição para poder se aposentar. Cida, em Acopiara, em maio, faço 62 anos de idade, sou contribuinte do INSS há mais de 15 anos. Gostaria de saber o que devo fazer para dar entrada na minha aposentadoria. E aí, professor Paulo Bacelar? Em maio vai fazer 62 anos de idade. Se tiver 15 anos, como ela disse que tem, ela já pode pedir a aposentadoria dela em maio. Fez aniversário, já pode entrar no meu INSS, dá uma olhadinha antes para ver se não tem nenhum problema no seu cadastro e aí dá entrada pelo meu INSS na sua aposentadoria. Mês das mulheres, professor Paulo Bacelar, mês das noivas
E aí o mês de maio, mês das mães. Ou seja, o presente para nossa ouvinte Cida vai chegar no mês de maio. Claro, quando você recomenda para as pessoas olharem com antecedência essa relação com o INSS, tem um significado muito importante, Cida, porque se você checar, opa, tenho mesmo 15 anos de contribuição. E um dia, depois de completar 62 anos de idade, pode bater a porta do INSS. No dia não, no mesmo dia. No mesmo dia, né? No Olha mesmo isso. dia. É. Agora, por que se tiver algum problema? Porque se não tiver problema nenhum, não tiver nenhuma pendência, não tiver nenhum vínculo em aberto, não precisar fazer nenhum acerto, o sistema já reconhece o tempo de contribuição e a idade e já pode concedê-lo, Zenon, no mesmo dia que ela dê entrada no benefício. Em questão de minutos ou até de horas, pode conceder o benefício automaticamente e aí ela já seria aposentada no mesmo dia que ela requereu. Então, Cida, olha, dever de casa feito pra você. Em maio você liga pra gente, olha, deu tudo certo no meu pedido de aposentadoria. A gente vai começar agora um ciclo de perguntas que as pessoas usaram o YouTube para nos encaminhar dúvidas, mas elas não disseram em que cidade se encontram, onde moram, ou no município, que é pra gente aqui importante quando você cita a localidade, pra gente ter uma ideia de onde estamos chegando e como estamos chegando. Então, a primeira pergunta é da Benice Souza. Trabalhei de carteira assinada 2 anos, só que a patroa não repassou a minha contribuição. Gostaria de saber se pode dar problema no meu pedido de aposentadoria no futuro. Olha, Luciano, a empregada de carteira assinada, mesmo que os patrões, a empresa não tenha repassado os valores para o INSS, não esteja no CNIS, as suas contribuições, é importante que ela olhe o CNIS para ver se o vínculo está no CNIS. Se o vínculo estiver, mesmo sem contribuição, ela vai ter direito ao benefício. Porém, no valor de um salário mínimo. Se o valor do salário dela for maior do que o salário mínimo, aí pode dar problema sim, porque ela aí teria que entrar com ação, né, para poder provar o salário dela e o INSS poder revisar o benefício dela depois. Você fala em CNIS e chega a pergunta do Pedro Cardoso. Quando a pessoa é degenerada do emprego, ou seja, demitida, e não procura botar o CNIS, o CNIS em dia, né? O que acontece, professor Paulo Bacelar? Nada, quem faz as informações, quem manda as informações para o CNIS é a empresa. O segurado ele não vai fazer nenhuma atualização. Se a empresa não fizer um encerramento do vínculo, por exemplo, já vi várias vezes que a pessoa é demitida e o vínculo continua em aberto. Aí ele pode entrar no meu INSS através do 135 e pedir para fazer o acerto do vínculo juntando a sua carteira de trabalho. Aí o servidor irá fazer o encerramento daquele vínculo que a empresa não fez. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta aqui da Veronilde Feitosa. Eu vou tentar resumir essa dúvida, que ela diz o seguinte: a minha irmã ficou viúva em maio de 2022. Na época foi informada que se seu cunhado tivesse pago o mês, ou seja, recolhido para o INSS, em que morreu, ela teria recebido a pensão de viúva, que não teve mais direito por não estar mais segurado no mês da morte dele. Por um mês apenas a diferença, pois foi no mês que ele morreu. Ele tinha deixado de ser segurado, ou seja, enquanto ele estava no hospital, se alguém tivesse feito o recolhimento pelo INSS, para o INSS, ela teria recebido. A pergunta é, isso não tem como mudar, professor Paulo Bacelar, agora depois de quase 2 anos? Professor Paulo Bacelar, essa questão aqui me leva a acrescentar uma pergunta, a dúvida que a Veronilde nos traz. Em quais condições a viúva pode receber pensão por morte? Luciano, o segurado que faleceu, né, tem que estar na qualidade de segurado na data do óbito, ou seja, ter pago pelo menos 1 ano atrás como contribuinte individual ou como facultativo há 6 meses atrás, e antes do óbito. E ter 18 contribuições mensais durante a sua vida inteira, não importa quando, para que ela possa receber o valor acima de 4 meses, ou seja, ela vai receber o valor de acordo com a sua idade. Então, para isso, o segurado precisa ter 18 anos de contribuição. Se ele perdeu a qualidade de segurado, aí na data do óbito, ela teria que contribuir antes dele falecer. Depois de falecido, aí realmente não tem como mais ela converter essa situação. A não ser que se ele tivesse trabalhado para alguma empresa, se ele tivesse prestado serviço dentro daquele período de 1 ano antes do óbito,
e a empresa não fez os recolhimentos, ou seja, um terceiro, né? Era obrigação de uma outra pessoa ter feito a contribuição e não fez. Aí ela poderia entrar com ação de reconhecimento do vínculo para ele poder se tornar segurado, mas como autônomo ou como facultativo, não tem como ela contribuir retroativo antes do óbito. Professor Paulo Bacelar, esse esclarecimento que você nos traz nos leva também a uma reflexão e a chamar a atenção dos familiares, né, das esposas, dos companheiros, das companheiras, dos filhos, para acompanhar sempre como está o CNIS, tanto o próprio CNIS, né, esse cadastro da Previdência Social, onde estão todas as informações sobre o recolhimento para a Previdência Social e as condições que deixam os segurados, seguradas nesse vínculo com o INSS. Mais uma pergunta, Liduína Baixos. Já faz mais de 30 anos que trabalho em uma empresa e só tenho 12 anos de carteira assinada. Já tenho 62 anos de idade, já posso me aposentar? Olha só esse buraco de 18 anos na vida previdenciária da Liduína Baixos. Ela tem 30 anos de contribuição, né? Não, professor. Aliás, ela trabalhou 30 anos, mas só assinou a carteira 12 anos, né? Aí é o problema, aquelas pessoas que não trabalham com carteira assinada, né? A gente sempre fala aqui que não aconteça isso. Eu estava passando férias na casa de uma amiga, que a empregada dela estava trabalhando e eu perguntei se ela estava assinando a carteira. Ela disse que não queria que assinasse a carteira, ou seja, a pessoa estava ali trabalhando, já está trabalhando mais de 15 anos na casa dela, e sem carteira assinada. Então, porque ela quer, né? Mas ela quer e o patrão aceita. Então, os dois estão descobertos, né? Porque se ela tiver um problema de saúde, por exemplo, o patrão vai ficar sem conseguir pagar. Às vezes a pessoa até fica arrependida, né? Porque ela tá doente, não pode trabalhar, e quem vai pagar o salário dela? Ela vai querer pagar o salário dela enquanto ela estiver doente, ou se ela tiver uma doença grave, ela vai ficar uma situação difícil, porque se ela estivesse contribuindo, o INSS estaria pagando e ela não teria problema nenhum. Nenhum dos dois teria problema nenhum. Então é o mesmo caso que acontece aqui com a Liduína. Então, se ela tem 12 anos pago de carteira assinada, ela vai ter que fechar os 15 anos. Ela teria que pagar mais 3 anos, ou trabalhar mais 3 anos, para poder se aposentar, porque ela já tinha até a idade para se aposentar, de 62. Já poderia se aposentar hoje, mas ela teria que continuar contribuindo esses 3 anos. Há outra situação, onde ela pode entrar com ação trabalhista para reconhecer o vínculo onde ela trabalhou sem carteira. Reconhecendo aquele vínculo, ela pode se aposentar agora. Mas depois que reconhece o vínculo, ainda vai ter que saber se ela tem provas materiais, Luzenor, porque a ação trabalhista só vale para o INSS se ela tiver provas materiais. Prova testemunhal apenas não vai servir para ela considerar esse tempo de contribuição. Então é muito complexo uma ação trabalhista para reconhecimento de vínculo, porque muitas vezes a pessoa não tem provas materiais, apenas as testemunhas. Professor Paulo Bacelar, mas quem presta serviço também e não tem a carteira assinada ou não emite uma nota fiscal pelo MEI, tem também a opção de fazer uma contribuição mensal ali e ter essa cobertura da Previdência Social. Exatamente, se ela for autônoma, né? Se ela for contribuinte individual, diarista, mas ela sendo empregada, trabalhando todos os dias, ela é empregada daquela empresa, daquela casa ou da empresa. Então ela teria que pagar por conta própria, mas não estaria corretamente. Célia Passos, me aposentei em 2016, já contava com 92 pontos e contribuía sobre o teto. Não consegui o teto, embora a pontuação fosse 85. Posso requerer revisão para correção e receber o teto? É a história da chamada reaposentação, professor Paulo Bacelar? Não, ele está querendo simplesmente a revisão, né? Não seria reaposentadoria, porque aí seria uma nova aposentadoria. Não, ele quer uma revisão. A revisão pode ser feita. Agora, tem que ver qual é o erro da concessão, né? Se houve a pontuação correta e ainda houve a incidência do fator previdenciário, ele vai ter que fazer a revisão. Mas mesmo com a falta do fator previdenciário, a pontuação que excluiu o fator previdenciário, não tem fator e a aposentadoria dele não foi no teto, porque a aposentadoria não é pelo último salário de contribuição, é pela média de contribuições desde 94. Então pode ser
que o benefício dele esteja correto. Então, para ele fazer uma revisão, precisa calcular o valor da aposentadoria para ver se foi correto e aí sim entrar com o pedido de revisão. Linha direta 085-99273-4353. Áurea Silva. Trabalho como professora temporária contratada na rede municipal desde 1993. Aí já se vão 30 anos, 31 anos. Hoje estou com 53 anos de idade. Quero saber as possibilidades para uma possível aposentadoria. 93 para 2023 dá 30, né? Exatamente. 30, vamos dizer que ela tenha 30 anos. 30 anos com 53 dá 83. Ela precisa ter 91 pontos em 2024. Já não dá direito à aposentadoria agora. Então, com 30 anos, teria que ter a pontuação de 91 pontos. 91 pontos. A outra regra é a de 58 anos e meio. Também ela não tem. 30 anos mais 58 anos e meio de idade. Em 2024. Também não vai ter. Então, aí ela teria que esperar mais um tempo para ter a regra de transição de 100%, Luciano. Vou considerar aqui que ela tivesse 25 anos de contribuição em 2019, faltando 5 anos para 30 anos, né? Ela tem que ter o pedágio de 5 anos, então ela se aposenta com 35. Daqui a 5 anos ela pode se aposentar mesmo sem a idade mínima, porque aí pega a transição de 100%. Professor Paulo Bacelar, quando a pessoa fala assim, trabalho como professora contratada temporária, as regras para a aposentadoria são as mesmas de quem trabalha nessa área do magistério, dentro da sala de aula, de forma efetiva na rede pública? Boa observação, Luciano. Então vamos passar aqui a análise para professor, né? Nas regras de professor, ela tem que ter 58 anos e meio de idade. Não tem ainda. 25 anos de contribuição com 58 e meio de idade. 53 e meio de idade. Ela tem 53. Se for considerado nessa questão da aposentadoria do professor, ela já teria direito até antes mesmo da regra da reforma, porque 25 anos de contribuição antes da reforma já daria direito a ela ter direito à aposentadoria do professor. Salvei a Áurea Silva aqui, professor Paulo Com certeza, Bacelar? Luciano. Se depender dessa questão de ser professor nesses 30 anos, ela já teria direito à aposentadoria. Ou seja, Áurea, que boa notícia aí o professor Paulo Bacelar encerrando esse bloco com essa explicação sobre o seu pedido de aposentadoria. Então tem pergunta aqui do Geraldo Bezerra. Tenho 61 anos de idade, apresentei tudo que se exigia para aposentadoria híbrida, até foto na roça, professor Paulo Bacelar, e eu mandei reservista, título de eleitor, documentos de terra dos meus pais. Mesmo assim, foi negado o pedido do benefício da aposentadoria, alegando que os documentos eram simplesmente cópias. Mandei tudo autenticado. Será que vão negar de novo? Na mudança em 2019, eu já tinha mais de 35 anos com o INSS na atividade rural. E aí, professor Paulo Bacelar, essa documentação tem que ser autenticada, reconhecida em cartório? O que é isso? Significa? Não tem que ser nada disso. A IN 128 de 2022, ela excluiu a obrigatoriedade do documento ser autenticado. Nunca precisou ser autenticado em cartório, né? A autenticação pode ser feita por um advogado, quando dá entrada no benefício, ou até por um servidor do INSS, quando era requerido na agência. Mas depois do digital, do INSS digital, e depois também com a pandemia, a questão da autenticação foi liberada e o servidor pode pedir para que a pessoa leve o documento na agência, só se foi com alguma dúvida fundada sobre uma irregularidade, mas não há nenhuma obrigação. Então esse indeferimento, por essa razão, é totalmente indevido. Ele pode ou entrar com a ação na justiça ou pedir uma revisão administrativa do benefício dele. Ou seja, o que pode ter acontecido, a gente coloca no campo das hipóteses, é a falta de consistência da documentação e até mesmo do tempo da condição de segurado especial desse nosso ouvinte. Exatamente, Luciano. Aí tem que ver as outras questões, ele pode entrar com ação na justiça e reconhecer o tempo dele judicialmente. Raimunda Mendes, em Mulugu. Minha mãe é aposentada por idade, tem 70 anos de idade e eu sou procuradora legal do meu irmão menor de idade de um relacionamento do meu pai com outra pessoa. Hoje a minha mãe vive comigo, eu tomo conta dela. Tem como eu pedir um aumento de salário, ou seja, do benefício da aposentadoria, os 25%, porque
eu cuido dela, eu sou representante legal do meu irmão de 10 anos, posso pedir esse benefício, professor Paulo Bacelar? É possível? Sim, agora a concessão dos 25% para pagamento de um terceiro, de um ajudante, é apenas e exclusivamente para pessoas que foram aposentadas por invalidez. Se ela foi aposentada por idade ou por tempo de contribuição e depois disso ficou inválida, esse benefício não é devido. Batista Pereira, minha esposa, está esperando a aposentadoria há 2 anos, só que o processo está na Justiça Federal. Ligamos para a primeira vara e disseram que está parado o processo. O que fazer com essa situação? Aí acompanhar com o advogado ou a advogada que representa o segurado, a segurada na Justiça Federal. É esse caminho, professor Paulo Bacelar? Sim, ele vai ligar para a vara, vai pedir informações e pedir celeridade e também peticionar nos autos pedindo para que seja julgado o processo. Elineide Marcos, recebo um PPC do meu filho, autista, posso receber auxílio doença? Se ela tiver incapacitada para o trabalho e tiver com os atestados médicos em dia e for segurada da Previdência, ela pode requerer o auxílio doença dela sem problema nenhum. João Batista, tenho 55 anos de idade, recebo auxílio doença durante 7 anos, fui operado de hérnia de disco, mas continuo com o mesmo problema. Pode ser transformado esse auxílio em aposentadoria por invalidez? Sou de Novo Oriente, sou agricultor. Então, João Batista de Novo Oriente, agricultor. Qual é a resposta, professor Paulo Bacelar? Pode sim, ele pode fazer esse requerimento de aposentadoria. Agora, na perícia médica de prorrogação ou numa nova perícia médica, ele leva os atestados médicos que ele tiver para dizer que ele está incapacitado permanentemente. O médico ele tem que dizer no atestado que ele não tem como recuperar daquela incapacidade, e aí o médico irá transformar numa aposentadoria por invalidez. Josana Barbosa, parabéns, muito bom o programa, muito explicativo, continuem assim, saúde, paz. Valeu, Josana, mas você acha que esse elogio foi gratuito, professor Paulo Bacelar? Ela deixa o recado aqui com a seguinte pergunta: fale dos vigilantes, estamos sofrendo para nos aposentar. Professor Paulo Bacelar, quando a Josana nos provoca sobre a aposentadoria dos vigilantes, ela quer saber as condições especiais? Tem condição especial para o vigilante se aposentar? Tem aquela diferença em relação a quem trabalha armado e quem não trabalha armado? É isso, Luciano, a questão é exatamente essa. O vigilante armado, ele é considerado especial pelo INSS e pela Justiça. O vigilante não armado, ele é considerado apenas pela Justiça. O INSS não reconhece esse vínculo como especial. E aí, essa questão está sendo julgada no STF. Foi suspenso o julgamento, vai ser retomado e o STF vai decidir se a vigilância armada ou não armada tem direito à aposentadoria especial. E até essa decisão do Supremo Tribunal Federal, como ficam os trabalhadores, homens e mulheres que trabalham nesse perfil de vigilância armada? Se ele não foi armado, ele vai pedir o benefício, o INSS vai negar, e ela tem que entrar com a ação na Justiça, e essa ação ficará suspensa até julgamento do STF. E quando o STF decidir em definitivo essa questão, quem pediu a aposentadoria em meio às dúvidas vai receber dinheiro, uma boa bolada do INSS? É por isso que ela deve requerer logo o benefício, né? Porque se tiver direito já à aposentadoria, se ela tiver o tempo de contribuição, tudo direitinho, ele vai pedir o benefício, vai ser indeferido, ela vai entrar com a ação vai ficar suspensa e quando julgar, julga todos os benefícios de uma vez e ela recebe o período que ela pediu desde o requerimento da administrativa. Josana, eu espero que você tenha sido contemplada com essa resposta, assim como os outros ouvintes e internautas que também esperam explicações mais amplas sobre a aposentadoria do vigilante, da vigilante. Então, para você, pelo menos, nós ficamos felizes aqui com as suas palavras de carinho com o Jornal Alerta Geral. E se tiver mais dúvidas, Josana, manda para cá, porque a gente faz questão de responder. Nesta linha, você pode mandar o seu recado. É o 085 99273 4353. José William, comecei a trabalhar em 1992 de cobrador de ônibus. Em 1997, comecei a trabalhar como motorista de caminhão até hoje. Quais são as condições para eu me aposentar, professor Paulo Bacelar? Pergunta do José William. Olha, até 95, o motorista de caminhão é considerado especial. Ele pode ser convertido em aposentadoria comum e verificar quanto tempo ele já tem de contribuição com a conversão. Após 95, aí só com PPP, para analisar
os agentes nocivos nessa profissão, como ruído, como poeira, calor. Então isso aí vai ser analisado com o PPP, mas até 95, somente pela atividade, ele já é considerado especial. Sandy, em Fortaleza, nos traz a seguinte dúvida. Fui diagnosticada com lúpus. Devido às dores nas articulações e outros sintomas, a médica me deu um laudo para dar entrada no auxílio-doença. Como foi agendado agora para o mês de janeiro, a atendente disse que posso dar entrada online com a apresentação de todos os documentos. E é isso mesmo? Posso fazer? Ou preciso de advogado para fazer esse procedimento? Professor Paulo Bacelar, você abriu o Jornal Alerta Geral de hoje, falando justamente sobre o ateste MED. No caso da Sandy, o pedido pode ser feito por meio da plataforma digital Ateste MED do INSS? Sim, se ela tiver o atestado médico legível, com o carimbo do médico, com o CRM do médico, com o CID da doença, com o início e o fim da doença, que tem que ser até 180 dias de afastamento, ela requer, pelo benefício, ateste MED e ela pode conceder o benefício sem perícia médica. Professor Paulo Bacelar, pergunta da Bárbara em Acopiara. Quero a sua atenção especial para essa dúvida, que vai certamente ser também dúvida de outros ouvintes, outras ouvintes. A Bárbara diz: estou precisando de informações para a aposentadoria. O salário maternidade foi na cidade de Saboeiro. Aí eu terei que voltar a Saboeiro para iniciar toda a papelada por lá? Sou agricultora, tenho 51 anos de idade. Não, o requerimento é digital, é online. Então ela não precisa ir até Saboeiro fazer nenhum requerimento. Ela pode fazer todo pela internet, onde ela tiver. E agora ela precisa comprovar a atividade rural. Onde ela trabalha, ela apresenta a documentação do local onde ela trabalha. Mas o requerimento é digital, ela pode requerer em qualquer lugar. Professor, mas essa condição de ter recebido o salário maternidade nessa área de trabalhadora rural, isso já legitima o pedido de aposentadoria? Das provas, mas ela pode ter deixado de exercer atividade rural depois do salário maternidade. É um indício que ela era agricultora na época que ela requereu o salário maternidade, mas para aposentadoria ela precisa apresentar provas até o momento do dia que ela for requerer a aposentadoria. Vamos continuar falando sobre a aposentadoria rural, porque da cidade do Crato chega a pergunta do Cruz. Ele diz: tenho uma amiga que já está com 62 anos de idade e vai fazer 63 anos de idade agora em março. Ela é agricultora e sua aposentadoria foi negada. Com 55 anos, essa amiga do Cruz deu entrada no pedido de aposentadoria, foi negado, depois pediu outra vez, foi negado. Aí ele diz: minha amiga nunca se aposentou, nunca se ausentou do interior do Ceará, nunca trabalhou em nada, sempre foi agricultora, gostaria de uma luz. Eu e minha amiga somos ouvintes assíduos do programa. Valeu, Cruzinho. Então, professor Paulo Bacelar, o que é que pode ter acontecido aqui? Já passou um tempão da idade que a amiga do Cruz poderia ter garantido a aposentadoria. Tudo que acontece com a agricultura, Luzeno, é a falta de comprovação da atividade. Lembra-se, o urbano, ele contribui, a contribuição vai para o CNIS, é fácil, a contagem do tempo, 15 anos pago, ele se aposenta. O agricultor não, o agricultor tem que ter provas de que exerce atividade rural, porque ele não contribui todo mês. Então não vai para o CNIS essa informação. Então na hora do pedido da aposentadoria, ele tem que ter as provas de 15 anos atrás para poder provar que ele trabalha há mais de 15 anos na agricultura. É esse problema na hora de pedir o benefício. Paula Diana, em Quixeré. Tenho uma filha de 9 meses e tentei o salário maternidade e foi negado por 2 vezes. Tenho todas as provas, mas só dá negado. Posso tentar mais uma vez e entrar com advogado ou já perdi a chance, professor Paulo Bacelar? Olha, tem que ver qual é a atividade dela, né? Se ela entrou com provas, pode ser que ela esteja falando de agricultura, né? Ela diz: posso tentar entrar com advogado? Já perdeu tempo não contratando um advogado, né? O advogado, ele é o profissional responsável para olhar o que houve com aquele benefício, quais foram as provas que foram apresentadas, se há outras provas para serem apresentadas em um novo benefício, e aí requerer na justiça, caso o advogado entenda que cabe uma ação judicial para a concessão desse benefício. Quais as condições para a mulher ter direito ao salário maternidade, professor Paulo Bacelar? Condições do ponto de vista da relação com o INSS. Olha, se o caso é rural, ela precisa comprovar a atividade rural durante 10 meses antes do parto. Uma aposentadoria de 15 anos, que ela precisa comprovar a atividade, ter prova de 15 anos atrás,
E um salário maternidade, prova de 10 meses anteriores ao parto. Então, se ela é rural, ela precisa ter provas que exerce atividade pelo menos há 10 meses atrás. E quem está desempregada, mas já teve no passado a carteira assinada, tem algum caminho para garantir o salário maternidade? Sim, somente se ela estiver ainda na condição de segurada da Previdência após a demissão. Lembrando que pode ser esse tempo de 1 ano até 3 anos o período de graça, que é o período que ela, após a demissão, ela continua segurada da Previdência. Se ela tiver recebido seguro-desemprego e tiver trabalhado com menos de 10 anos de contribuição, ela fica segurada por 2 anos. Então, nesses 2 anos, se ela tiver um filho, ela ainda é segurada da Previdência e terá direito ao salário maternidade. Conceição em Trairi queria uma informação. Vai já a resposta, Conceição. Tenho uma filha que tem BBC Loas e tenho outro filho de 3 anos. Eu tenho direito ao Bolsa Família. Aqui em casa somos 3 pessoas. Olha, a renda familiar do Bolsa Família é de R$ 183 reais. Então, no caso desse aí, se só são 3 pessoas, infelizmente esse benefício, o Bolsa Família nesse caso não será concedido. Porque ela já tem o BPC, que é de um salário mínimo. O BPC ele é considerado como renda, no caso dele aí. Se fosse para outro BPC, não seria considerado renda, né? Mas o caso dela pode ser considerado renda, então o CRAS, ele considerando como renda, não teria direito ao salário família. Agora, eu convido aí lá na frente, Luziano, vamos fazer uma live, tipo uma live, um programa em março, com uma defensora pública da União, que vai explicar sobre as regras do Bolsa Família. Até sugiro convidar também ela para fazer um programa apenas desses casos de Bolsa Família, que é bem interessante. Professor Paulo Bacelar, como é o nome da defensora pública? É a doutora Carolina Botelho. Já está feito o convite, você vai ser o nosso interlocutor para trazê-la aqui aos estúdios do Jornal Alerta Geral, a doutora Caroline Botelho, para essa informação, para essa entrevista com esclarecimento sobre a concessão do Bolsa Família. Antônio Gomes, em Choró, tem pergunta. Meu marido, a pergunta vem para o Antônio Gomes com o seguinte contexto. Meu marido completou 60 anos de idade, agora no dia 11 de janeiro. Ele é agricultor desde pequeno, nunca pagou o sindicato. Ele pode ter direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Com certeza. Agora, é aquela questão. Não pagou o sindicato? Beleza, não tem problema nenhum. Mas ele precisa ter provas da agricultura, prova de que exerce atividade rural. E aí, mesmo sendo desde pequeno, a partir do momento que ele trabalha, ele tem que ter provas e na data que ele fizer 60 anos de idade, ele tem que provar 15 anos anteriores a essa data. Isabelle em Icó. Meu filho foi diagnosticado com autismo, dei entrada no pedido do benefício, foi em fevereiro do ano passado, foi feita a perícia em agosto, o pedido foi negado, pedi para o INSS reavaliar, o pedido foi negado, dei entrada na justiça, aí o benefício foi aprovado. Aí a Isabelle quer saber, de lá para cá, professor Paulo Bacelar, após o primeiro pedido aprovado, ela tem direito ao retroativo? Luziano, desde fevereiro do ano passado? Luziano, falar em caso concreto é difícil, porque, em regra, ela recebe o atrasado desde o requerimento. Esse requerimento, até a data da implantação do benefício, ela recebe em RPV, que é um valor que vai ser pago, mas é mais demorado, porque é pago pela Justiça. É feito o cálculo na vara, vai para a Justiça Federal fazer novos cálculos, e após aprovados os cálculos, é emitido o RPV, que é a requisição de pequeno valor. Ela precisa consultar o seu advogado, porque esse atrasado pode ser pago e o advogado pode receber esse pagamento e fazer a prestação de conta pagando a ela. Mas existem situações em que ela não tem direito desde o requerimento, como uma prova nova que ela tenha apresentado, uma perícia médica que tenha constatado aquele problema só depois que ela entrou com a ação na justiça. Então, essa data de requerimento pode ser alterada para outra data, dependendo do caso. Vou me abraçar aqui com a Isabelle em Icó com o seguinte acréscimo a essa pergunta. Se essa decisão da Justiça Federal foi concedida com base nos mesmos documentos, nas mesmas provas que a levaram a pedir o benefício no INSS, professor Paulo Bacelar, com essa situação, ela teria direito a esse recebimento de forma retroativa? Sim, aí o advogado tem que informar para ela que ela vai receber, em qual data que ela vai receber. Geralmente o advogado pede o destaque dos honorários
dele de acordo com o contrato de trabalho dele com a cliente, e já é destacada a parte do advogado e fica uma parte que é do cliente, que o cliente vai no banco e recebe sozinho. Mas o advogado também tem a condição de receber todo o dinheiro e repassar para ela o valor devido àquela parte que é dela. Então, ele precisa informar para ela e ela precisa saber desse retroativo. Linha direta 085-99273-4353. Antônio Carlos em Canindé. Olha a casca de banana, professor Paulo Bacelar. Recebo BPC. Se caso abrir um MEI, microempresa individual, perco o meu benefício? Sim, o MEI é considerado renda, né? Mesmo que seja de um salário mínimo. E para o BPC, quem tem renda familiar até um quarto do salário mínimo não vai ter direito a receber o BPC. Andréia em Juazeiro do Norte. Tenho hérnia de disco e fibromialgia. Eu tenho direito ao benefício? Tenho 43 anos de idade e alguns laudos médicos. Vai ter direito de acordo com o atestado médico. O laudo médico vai dizer se ela tem capacidade para o trabalho, ela tem direito ao benefício. Professor Paulo Bacelar, Erisvânia em Crateús. Tenho 45 anos de idade e trabalho de autônomo. Já trabalhei de carteira assinada por 30 meses. Depois não contribuí mais. O que fazer? E com quantos anos posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Queria pagar como autônomo. Quando posso começar e quantos anos ainda faltam? 45 anos de idade. Se for mulher, professor Paulo Bacelar, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Se for homem, 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. Ele só tem 30 meses, né? Tem 2 anos e meio. Pouco mais de 2 anos, então ele tem que ter os 15 anos e continuar contribuindo até chegar à idade de 62 para as mulheres e 65 para os homens. Como pagar, né? Como pagar? Como autônomo, ele vai no site do INSS, no meuinss.gov.br, e lá vai ter GPS, que é Guia de Pagamento da Previdência Social, Guia da Previdência Social, GPS. E ele vai incluir o código de pagamento de 11% ou de 20%, de acordo com o que ele vai pagar. E se for salário mínimo, ele pode pagar no código 1163 como contribuinte individual. Marta Oliveira, em Calcaia. Meu pai foi afastado do trabalho por doença. Ele recebeu durante 1 ano pelo INSS o valor que ele recebia na empresa. Depois de 1 ano, professor Paulo Bacelar, voltou a receber um salário mínimo. Agora estão descontando 16 mil reais que foi pago durante 1 ano. Está sendo descontado todos os meses o valor de 396 reais. É certo ou devo recorrer à justiça, professor Paulo Bacelar? O valor que ele recebia na empresa... olha, às vezes acontece o seguinte, o INSS concede a aposentadoria por invalidez e fica um tempo até o médico homologar essa aposentadoria por invalidez. Enquanto isso, ele fica recebendo o auxílio-doença. Quando ele recebe a aposentadoria por invalidez, retroage a data que o médico fez a perícia e ele tem que pagar a diferença que ele recebeu daquele auxílio-doença que ele ficou esperando, recebendo e aguardando o resultado da aposentadoria. Quer dizer que a resposta para Marta Oliveira, se baseado nessa explicação que você está dando, essa diferença de benefício aí, essa cobrança, esse desconto pelo INSS é legal? Pode ser legal se foi feito nessa condição, se ele se aposentou por invalidez. Se ele recebeu o auxílio-doença e outro benefício do INSS que é inacumulável, aí o INSS desconta, mas se não recebeu nenhum benefício, não tem como descontar. Manuel, aí tem um município aqui, Oriente. Eu vou partir do pressuposto que é Novo Oriente, onde nós temos lá a Rádio Tigre, transmitindo o jornal Alerta Geral. Tenho 2 anos de auxílio-doença. Quero saber se é convertido, é possível converter em aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Só é possível a conversão da aposentadoria se ele ficar inválido. Enquanto ele estiver com a incapacidade temporária, é concedido o auxílio-doença. Na perícia médica de concessão, de renovação daquele auxílio-doença. Se ele apresentar um novo atestado médico dizendo que ele está incapaz permanentemente para o trabalho, aí o INSS automaticamente converte esse auxílio numa aposentadoria. Anote aí o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Auricélio em Trairi espera uma resposta e um conselho, professor Paulo Bacelar, com a seguinte dúvida. Tenho 59 anos de idade, 22 anos de contribuição. Sou diabético tipo 2. Melhor pagar o INSS ou aguardar a idade chegar? O que devo fazer? Qual o conselho, professor Paulo Bacelar? 59 anos de idade, Luciano, faltam 6, né?
Faltam 6 anos para a aposentadoria. Bacelar, não se atrapalhe com esse toque do Marcos Furlan, não, porque significa dizer que ele está mandando a gente ir embora. Mas a resposta para o Auricélio? Ele precisa esperar a idade, ele tem diabetes. A diabetes pode não aposentá-lo por invalidez. A aposentadoria por invalidez também não é uma vantagem, porque ele não pode mais trabalhar, a aposentadoria é menor do que uma aposentadoria por idade, então ele deve aguardar a idade chegar, contribuindo até lá para não perder a qualidade de segurado. Mas ele contribui como, professor Paulo Bacelar? Como MEI, como autônomo? Quantas vezes por ano ele precisa contribuir? Se ele for autônomo, ele deve contribuir uma vez por ano, até completar a idade. Se ele for facultativo, ele pode contribuir por 6 meses, a cada 6 meses, que ele não perde a qualidade segurada. Final do nosso bom bate-papo aqui para você, ouvinte internauta na área da Previdência Social, ao professor Paulo Bacelar. Um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro para você, ouvinte internauta. O nosso muito obrigado e um grande abraço. Então até mais, Luziano. Até o próximo programa, se Deus quiser. Estamos felizes aqui de ter participado e, mais uma vez, sábado que vem, estaremos novamente aqui com você. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.